Drones são dispositivos tecnológicos modernos que têm ganhado grande popularidade recentemente. Esses objetos voadores, equipados com câmeras de alta definição e capazes de alcançar locais de difícil acesso, são úteis em diversas situações, incluindo publicidade, videoclipes e até mesmo aplicações policiais. Devido a essas características, em algumas ocasiões, os drones acabam registrando o que talvez não deveriam. Serão essas filmagens que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Drones que filmaram o que não deveriam. Um entusiasta de drones estava sobrevoando uma deslumbrante região da Rússia, especificamente na cidade de Tver, conhecida por sua imponente igreja. Seu propósito era capturar imagens aéreas impressionantes utilizando a câmera do equipamento. Contudo, o que ele jamais poderia prever era flagrar um casal em uma situação embaraçosa no alto da torre da igreja. Ao se aproximar da torre principal com o drone, ele se deparou com uma cena, no mínimo, inusitada. No topo da torre, um casal estava em um momento íntimo, se é que vocês me entendem. E o drone acabou registrando tudo. Em plena luz do dia, o casal, sem qualquer pudor, se relacionava como se estivessem em um quarto de motel, o que cria uma grande contradição, afinal, um local religioso não é exatamente o ambiente mais adequado para tal ato. O vídeo também captura o momento em que outro visitante sobe na torre, assustando o casal, que rapidamente se veste e tenta fingir que nada estava acontecendo. O visitante aparentemente não percebeu o que se passava e o casal provavelmente se afastou logo depois. O que eles não esperavam era que, mesmo que o turista não tenha testemunhado nada, o drone registrou tudo. A cena foi compartilhada na internet e rapidamente viralizou, gerando diversas reações e discussões nas redes sociais. Um homem que havia adquirido um drone novinho resolveu testar o equipamento, lançando-o para sobrevoar o céu na região onde residia. Inicialmente, o drone sobrevoa as nuvens, capturando belas imagens, até chegar a uma casa aleatória com uma imensa piscina no quintal. Movido pela curiosidade, o homem começa a baixar o drone e, nesse momento, é possível avistar uma mulher, provavelmente a proprietária, tomando sol. Ela rapidamente se enrola na toalha e começa a lançar alguns objetos em direção ao drone, mas não consegue acertá-lo. O homem que estava controlando o drone então decide se afastar e retirar o equipamento antes que a mulher conseguisse acertar e danificar seu drone novinho, o que representaria um enorme prejuízo. Um homem que havia adquirido seu mais recente drone decidiu testá-lo, levantando o voo e subindo até o terraço de seu prédio, onde encontrou algo bastante inusitado. Conforme podemos ver nas imagens, ele decola e passa pelos andares do edifício até alcançar o terraço, onde se depara com uma moradora vestida de biquíni, deitada tomando sol no local. Ao perceber a presença do drone e entender que estava sendo filmada, a mulher rapidamente se envolve em uma roupa e se esconde. Porém, momentos depois, quando menos se espera, ela reaparece com um rodo na mão, tentando alcançar o drone para derrubá-lo, mas não consegue. Temendo danificar seu drone novinho, o homem decide se afastar e pousar o equipamento. Além disso, o terraço em questão não era destinado ao uso dos moradores, já que não possuía nenhuma proteção lateral e tinha pouco espaço disponível. O local era mais frequentemente utilizado para a instalação de antenas, caixas d'água e acessado por pessoas autorizadas a subir para realizar trabalhos ou manutenções. A moradora, ao descumprir as regras estabelecidas, subiu até o terraço para aproveitar o sol, sendo flagrada em um momento íntimo e ainda tentando danificar o drone, sem sucesso. Um drone sobrevoava uma área bastante isolada, situada em um matagal denso, quando acabou capturando algo extremamente estranho e aterrorizante. Nas filmagens, inicialmente vemos apenas árvores e vegetação abundante, mas após alguns instantes, surge a imagem de uma garota vestida de branco, com olhos completamente negros, algo realmente assustador e surpreendente. Ela avista o drone e até mesmo se movimenta, mas logo em seguida, o drone se afasta. O vídeo compartilhado pelo proprietário do
equipamento rapidamente viralizou nas redes sociais, levando muitos internautas a especularem que poderia ser uma assombração presente naquele matagal. Por outro lado, alguns afirmam que pode ser apenas uma pessoa comum, residente daquela região rural, que estava coincidentemente no mesmo local no momento em que o drone sobrevoava. As diversas teorias geradas demonstram o fascínio e a curiosidade que fenômenos inexplicáveis despertam no público online. Policiais receberam denúncias anônimas informando que um grupo de pessoas estava reunido em uma praia, praticando o nudismo em uma área onde essa atividade não é legalizada. Com o intuito de flagrantear os banhistas em ação, os policiais utilizaram um drone que sobrevoou o local e registrou o grupo de indivíduos sem roupas na praia. Imediatamente, as forças de segurança se dirigiram ao local, abordando as pessoas que, ao perceberem a presença dos policiais, rapidamente se vestiram. Todas as pessoas envolvidas receberam multas e algumas que resistiram e chegaram a ofender os policiais foram detidas e levadas para a delegacia. Os banhistas iniciaram alegações de que as acusações eram infundadas. Contudo, eles desconheciam que o drone da polícia havia sobrevoado e registrado toda a situação. Ao perceberem que os agentes já possuíam as provas necessárias, não restaram mais justificativas para negar os fatos, obrigando-os a permanecerem em silêncio diante das evidências apresentadas. Um drone sobrevoava uma região do Afeganistão quando capturou uma imagem extremamente chocante e inesperada. Nas filmagens é possível observar um carro passando por um terreno com algumas construções quando de repente uma enorme explosão ocorre. A explosão destrói tudo ao redor e uma grande quantidade de fumaça se eleva instantaneamente, cobrindo o céu e até mesmo o drone. A pessoa que operava o equipamento teve que desviar a rota para evitar danos ao drone. Após a disseminação da imagem, surgiu a informação de que teria sido um ataque com um carro-bomba, do qual o drone registrou de forma exclusiva. De acordo com informações posteriores, o ataque foi ordenado pelo Talibã na região e o próprio drone pertencia ao grupo, que fez questão de registrar o momento para compartilhá-lo. Infelizmente, essa prática é bastante comum naquela área, refletindo a persistente instabilidade e a frequência de atos de violência na região. Um drone operado por uma pessoa estava sobrevoando uma praia quando se deparou com um barco repleto de mulheres tomando sol. Havia também alguns homens, aparentemente mais velhos e de cabelos brancos, acompanhando as mulheres. A partir disso, já é possível perceber que se tratava de um grupo de velhos da lancha, que possivelmente estariam traindo suas esposas naquela aventura, e acabaram sendo descobertos pelo drone intruso. Eles chegam a perceber o drone e começam a gesticular como se não estivessem satisfeitos com a situação. É bastante comum grupos de pessoas que alugam embarcações para se isolar por um tempo no mar, buscando mais privacidade para sua intimidade, se é que vocês me entendem. Mas dessa vez o drone acabou flagrando tudo. Uma mulher teve sua privacidade completamente invadida por um drone. Nas imagens capturadas pelo dispositivo aéreo, é possível ver o drone se aproximando de um parque tranquilo, onde uma mulher estava deitada relaxadamente sobre sua canga, tomando sol de biquíni e aproveitando um momento de descanso. Movido pela curiosidade ou talvez pela imprudência, o operador do drone direciona o aparelho em direção à mulher, que eventualmente percebe a presença intrusiva sobrevoando-a. No início, ela observa o drone e acha a situação um tanto engraçada ou inusitada, mas essa sensação muda drasticamente após algum tempo. Mesmo depois de se levantar e se vestir, o drone continua a segui-la, acompanhando cada um de seus passos e deixando-a visivelmente irritada e desconfortável. Em determinado momento, enquanto ela está sentada em um banco ajustando seus tênis, a mulher chega já a ameaçar lançar um dos sapatos contra o drone, na tentativa de afastá-lo. Finalmente, ao perceber que ela não estava mais contente ou confortável como antes, o operador decide afastar o drone, encerrando assim a perseguição indesejada e deixando a mulher em paz.
Através do uso estratégico de um drone, a polícia conseguiu flagrar a ação de um traficante que estava vendendo drogas na região. Por meio das imagens de alta resolução capturadas pelo dispositivo aéreo, os policiais não apenas registraram o momento exato em que o suspeito repassava os produtos ilegais, como também conseguiram determinar sua localização precisa. Instantes depois de realizar a transação ilícita, enquanto retornava pelo mesmo caminho, ele acabou sendo abordado e preso em flagrante pelos agentes que o cercaram cuidadosamente. O drone registrou toda a cena desde o momento em que ele faz a venda da droga até o instante em que, voltando pelo trajeto, é cercado e detido pelos policiais. A utilização dessa tecnologia avançada permitiu que a polícia obtivesse evidências concretas contra o suspeito, resultando em uma operação bem-sucedida e demonstrando a eficácia do uso de drones no combate ao crime. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia colocou muitos soldados em constante perigo. Alguns desses soldados ucranianos que ficaram feridos após um ataque no meio de um campo ficaram extremamente assustados ao avistarem um drone sobrevoando o local. De acordo com relatos dos próprios soldados, ao avistarem o drone, imediatamente imaginaram que se tratava de equipamentos controlados pelos russos com a intenção de tirar suas vidas. No entanto, ficaram surpresos ao descobrir que o drone estava ali apenas para oferecer ajuda e suporte. De cima, quem controlava o equipamento conseguiu localizar os soldados e dessa forma lançou garrafas de água e alguns suprimentos essenciais para que eles pudessem aguardar o resgate. Após perceberem que os equipamentos estavam do lado deles e que a ajuda era genuína, os soldados mudaram completamente seu semblante e se alegraram com a assistência recebida. É possível ver até mesmo um soldado com ferimento na perna sinalizando com o polegar em agradecimento pela ajuda enviada. Algumas horas depois, eles foram resgatados do local com sucesso, graças à intervenção do drone. Um entusiasta de drones estava operando seu equipamento em uma área bastante isolada e afastada, nas proximidades de um rio, quando observou através das câmeras algo extremamente estranho. Simplesmente homens vestidos de branco estavam recolhendo um corpo na margem desse rio. Conforme podemos ver nas imagens, o corpo em questão não parece ser de uma pessoa comum, e pela vestimenta dos homens, dava a impressão de estar relacionado a algo altamente sigiloso que o drone conseguiu capturar. Movido pela curiosidade diante dessa situação, o homem decidiu compartilhar as imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais. Muitos internautas levantaram a hipótese de que poderia se tratar de uma sereia que teria perdido sua vida ali, sendo levada para um laboratório ultra secreto do governo para ser estudada. Essa teoria ganhou força devido ao suposto formato do corpo resgatado, onde é possível perceber uma cauda de peixe, reforçando a ideia de que algo além do comum estava ocorrendo naquele local. Um navio foi capturado por um drone no exato momento em que estava naufragando nas profundezas do mar. Diversas embarcações menores cercavam o grande navio enquanto ele lentamente se afundava. As informações disponíveis indicavam que a embarcação estava sendo utilizada para o transporte de drogas e outros produtos ilegais, possivelmente em grande escala. Nas imagens de alta resolução gravadas pelo drone, é possível ver claramente a embarcação afundando gradualmente, sendo totalmente submersa pela água em questão de minutos. Após a divulgação do ocorrido, diversas hipóteses e teorias foram levantadas pelos internautas. Muitos acreditam que as próprias autoridades possam ter organizado uma emboscada para naufragá-lo naquele local específico, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas associadas ao navio. Outros sugerem que o naufrágio pode ter sido resultado de um conflito entre grupos criminosos rivais. Independentemente da causa, o incidente gerou grande repercussão nas redes sociais, levantando debates sobre o combate ao tráfico e a eficácia das operações marítimas de fiscalização. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.